Vamos colocar a mão no nosso coração, vamos louvar e pedir para que o Senhor venha preparar o nosso coração com o momento da palavra, amém? Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre o meu coração. É tua minha vida. Sim, ó Pai, nós colocamos a nossa vida, Senhor, à tua disposição neste momento, Senhor. E com o coração aberto, ó Pai, nós queremos ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Então vem, Senhor, com o teu Espírito, vem com o teu poder e fala aos nossos corações aquilo, Senhor, que nós necessitamos, aquilo que a nossa alma, Senhor, clama por ti, ó Pai. Fala com cada um de nós, abre a nossa visão espiritual, abençoa, Senhor, nossa mente, para que nós possamos ouvir e compreender a tua palavra, Senhor. Me usa como teu instrumento, que não venha ser o meu eu, a minha carne, mas que seja o teu Espírito Santo a me usar. Que o meu corpo aqui, ó Pai, seja só um instrumento em tuas mãos. E desde já eu te peço, repreende todo o mal, ó Pai. Tudo aquilo que queira atrapalhar neste momento, venha ser repreendido em nome de Jesus. E que nós estejamos aqui em espírito e em verdade, para conhecer mais de ti, para conhecer mais a tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. E nós entregamos, ó Pai, esse momento em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Vamos acompanhar aqui. E lá em 2 Samuel 6, no versículo 3, diz assim: puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Iol, filho de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. Deixa eu acho que repetiu ali. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Então, só para a gente entender, Davi ali já estava um tempo sem a arca de Deus ali junto com o povo de Deus, né? Desde Saul, a arca estava ali longe do povo ali, já há uns 40 anos. Então Davi manda buscar a arca. E ali, quando eles mandam buscar a arca, eles estavam alegres, estavam contentes, porque naquela época a arca de Deus, ela simbolizava, né, a arca da aliança, simbolizava a presença de Deus. Então, onde a arca estava, ali estava a presença de Deus. Então, eles estavam alegres, Davi estava alegre ali. Só que nessa situação, no momento de alegria, no momento de felicidade, ali os bois tropeçam e a arca ali ia ao chão. E ali Uzá, no calor do momento, ali
querendo ajudar, ele vai fazer o quê? Segurar a arca. E quando eu li essa história, no começo da minha conversão, quando eu era jovem, eu confesso que eu fiquei com dúvidas. Eu fiquei assim, nossa, mas ele só quis ajudar e aí ele morreu. E eu nunca tinha, assim, demorei um tempo, né, para entender e compreender o que se tratava aqui. E talvez quando a gente lê essa palavra de primeira instância, para quem é novo convertido, ou quando a gente lê sem entendimento, a gente acha, o primeiro julgamento que a gente tem é que Deus ali foi injusto. Poxa, uma pessoa quis ajudar ali, as pessoas de Deus quis ajudar ali para a arca não cair, para a arca não quebrar, e o que ele recebe em troca é a morte. Mas, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai descobrindo que, na verdade, muitas coisas ali estavam erradas. E aquilo que aconteceu com Uzá foi só uma consequência da desobediência que o povo ali estava vivendo. E no próximo, diz assim, ó, Uzá tentou ajudar a Deus e morreu na hora. Próximo. Em Deuteronômio 10:8 diz assim, ó, por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar ali diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, para a gente compreender o que aconteceu aqui na história de Davi, nós precisamos voltar um pouco na história. E como a pastora Ana já pregou aqui, né, a tribo de Levi ali não era só as pessoas, ser levita naquela época, não era só pessoas que iam lá e cantavam e dançavam para Deus. Mas os levitas, né, que eram da tribo de Levi, eram as pessoas responsáveis de cuidar da casa de Deus. Então, quando Deus ali separou as tribos, quando Deus ali cuidou, fez a ordem do povo, cada um tinha a sua função. E as coisas de Deus, tinha ali cada coisa, Deus deu a ordem de como deveria ser feito, de como deveria agir. E a primeira lição que a gente aprende é que com Deus as coisas existem ordem, existe uma organização. E no mundo de hoje a gente vê tanta bagunça, as pessoas tratam as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e a gente percebe que em todo momento da Bíblia, desde o início, né, Deus ele faz tudo com ordem, ele faz tudo com organização, ele faz tudo perfeito. E essa é uma das qualidades que nós, como filhos de Deus, precisamos ter na nossa vida. A gente brinca, né, com a pastora Ana, que tudo que ela faz virar um evento. Ela não sabe, por exemplo, dar um jantar para um amigo e um simples jantar. Tudo que ela faz, ela quer que vire um evento, e ali tem toda uma programação, tem toda uma organização para ser feita. Isso é uma qualidade que nós devemos ter. Tudo aquilo que passa na nossa mão, a gente precisa fazer com o nosso melhor, a gente precisa fazer com ordem. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, porque Deus não é assim. Deus não é assim desde o início. Quando ele foi ali criar o mundo ali, você viu que cada dia Deus criou uma coisa, cada dia Deus fez, e a Bíblia ela sempre detalha as coisas como eram feitas. Quando Deus ali tocou no coração para que Salomão ele criasse o templo, ele não fez o templo na cabeça dele, ele não fez o que ele achava, até as madeiras, a medida, da onde ia sair a madeira, da onde ia vir o tamanho, o espaço, tudo Deus ia detalhando. E é isso que a gente precisa entender para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida abençoada, uma vida próspera. A gente precisa fazer as coisas com ordem, a gente precisa fazer as coisas com amor, a gente precisa ter organização, porque é isso que Deus nos ensina, é assim que Deus ele cuida da nossa vida. Por que a gente sempre fala, né, que a gente sonha e Deus ele sempre dá além do que nós sonhamos? Porque Deus ele é assim. Ele cuida da gente no detalhe. E a gente deve fazer também na obra, sabe? Quando a gente vem limpar o chão, quando a gente vem cuidar das nossas crianças, ou até mesmo ouvir a palavra de Deus, a gente precisa vir, sabe, no detalhe, cuidando, honrando e sempre pensando, o que eu posso oferecer de melhor para que Deus ele possa receber a minha oferta, para que Deus ele possa receber o meu sacrifício. Então essa é a primeira lição, né, que fica. E no próximo diz assim, ó, a arca não deveria ser transportada por carroças. Então lá quando a gente lê, a gente vê que fala assim, ó, agora pois, façam um carro novo e arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros,
e a ponham sobre o carro, e num cofre ao lado dela ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como oferta pela culpa. Depois deixem o carro ir. Então, quando a gente leu lá, no momento de Davi, fala que a arca da aliança estava sendo levada numa carroça. Só que uma das ordens que Deus deu era que a arca, ela não deveria ser levada numa carroça, ela deveria ser levada no ombro. Por isso que na arca, no desenho que a gente colocou, até coloquei no convite, tem uma vara e em cada lado tem 4 homens carregando ela no ombro. Então, o primeiro erro da história que começa não foi ele ter tocado na arca, por isso que ele morreu. O primeiro erro é porque a arca estava sendo carregada do modo errado. Se a arca estivesse sendo carregada nos ombros, como foi a ordem de Deus, ela não iria correr o risco de cair, porque eles estavam ali segurando. Mas aí ele fala assim, obreira, da onde eles tiraram isso? Quando o povo de Deus foi guerrear contra os filisteus, eles ali, em um momento da história, eles guerreiam ali contra os filisteus, e aí eles perdem a guerra. E aí eles vão ter um novo confronto. E nesse confronto, eles levam para a guerra a arca da aliança. E não como a presença de Deus, mas como um amuleto. E aí eles acabam perdendo a arca, perdendo a guerra, e ali de raiva, né, e ali de soberba, os filisteus tomam ali a arca da aliança. E aí eles, os filisteus, pegam e fazem uma carroça para colocarem a arca. Então esse costume que o povo de Deus ali aderiram, não era do povo de Deus, não era uma ordem de Deus, mas era o costume dos filisteus. E quando eu li isso, eu fiquei muito tocada e pensando, né, que muitas vezes nós viemos aqui para a igreja, nós lemos a palavra, Deus nos ensina como nós devemos ser, como nós devemos prosseguir como cristão, e muitas vezes nós damos ouvidos e começamos a abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos para aquilo que o diabo tem para nos falar, e aí a gente acaba corrompendo aquilo que Deus tinha nos ensinado. Hoje, quando a gente vê o mundo lá fora, as pessoas que se dizem cristãs, são tantas pessoas que abrem a boca para falar de Deus, mas as atitudes são completamente diferentes. Porque são pessoas que estão baseadas na palavra, estão baseadas naquilo que Deus ordenou? Não. São pessoas que querem servir a Deus, mas do modo dela. São pessoas que querem servir a Deus, mas do modo do mundo. São pessoas que querem servir a Deus, mas a porta para elas é larga, não estreita. Elas não querem servir a Deus se corrigindo, matando a sua carne, fazendo sacrifício. Elas querem servir a Deus com facilidade. Então elas querem ir para a igreja, mas elas querem beber. Elas querem ir para a igreja, mas elas não querem abandonar o pecado. Sendo que ao a gente se converter, ao a gente ter acesso à palavra, precisa haver uma transformação. Precisa haver ali uma mudança. Se você serve a Deus do seu jeito, ou do jeito que o mundo impõe que é certo, está do jeito errado. Porque a Bíblia, ela não se adapta ao mundo. É nós que devemos adaptar a Bíblia. E se a Bíblia fala que é errado, não importa a nossa opinião, não importa a opinião das pessoas. Não importa o que Deus diz. Ali, quando o povo ali se consertou e eles tomaram ali de volta, né, a arca da aliança, que na verdade, né, os próprios filisteus mandaram de volta. Porque quando a arca estava com ele ali, dentro do templo ali do Deus dele, coisas começaram a acontecer, a estátua do Deus deles amanheceu caída, derrubada, eles com medo mandaram devolver a arca. E quando ali o povo de Deus recebeu a arca, a primeira coisa que eles deveriam fazer é voltar a seguir aquilo que Deus tinha mandado. E não pegar os costumes que eles tinham. Mas a gente vê que na história do povo de Deus, né, o tempo passa e toda vez que eles tinham contato com o povo que não era do povo de Deus, eles traziam costumes para eles. No Egito não foi diferente. Eles saem do Egito, eles saem ali das mãos de Faraó, mas aí no deserto o que vão fazer? Um bezerro para adorar. Eles saem ali do povo do Egito e aí lá no deserto vai lá murmurar, vão lá reclamar. Então era um povo que se dizia de Deus, carregava o nome de Deus, tinha ali as bênçãos de Deus, mas viviam com costumes que eram do Egito. E muitas vezes nós estamos assim, dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, carregando o nome de Deus, mas com costumes do mundo. E o que Deus ele quer nos fazer é nos purificar. A gente precisa seguir e obedecer aquilo que Deus ele diz.
Mesmo que isso doa. Porque, claro que carregar a arca ali da aliança num boi, ali numa carroça, era muito mais fácil. Ia tirar o peso das costas dele. Mas fazia parte do ministério daquele povo. Fazia parte do ministério daquele grupo. Deus ele já tinha ordenado que as coisas que eram santas, as coisas que eram ali do altar, deveriam ser carregadas nas costas. Então o que eles tinham que fazer? Obedecer. Mas como não obedeceram, acabaram sacrificando. Como não obedeceram, acabaram perdendo uma vida. E no próximo diz assim, ó, o povo de Deus tinha uma ordem, levá-la no ombro. Em Números 7:9 diz assim, ó, porém Moisés não deu aos descendentes de Coate, nem carroças, nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Então lá em Números, né, quando Moisés ali está separando, e quando ali ele separa os grupos, e ali cada um recebe ali uma porção, uma herança do que eles teriam para si, o grupo de Coiote, o grupo de Levi, não tinham herança, eles não tinham bois, eles não tinham instrumentos, porque a vida deles era um instrumento. E no versículo 10 até fala assim, que eles não precisavam de herança nenhuma, porque a herança deles era o Senhor. E quando eu li isso eu achei muito forte, porque quando a gente serve ao Senhor, quando a gente serve a casa de Deus, a gente não precisa de nada, a não ser a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida é o suficiente. E a Bíblia fala, né, que quando a gente busca o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Se aqueles homens priorizassem obedecer à palavra de Deus, você acha que Deus não daria ali um descanso? Será que você acha que Deus não daria alívio para eles? Claro que daria. Se Deus ele pode dar riqueza, Deus pode dar sabedoria, o que seria o descanso para Deus? Mas por não obedecer, eles acabaram ali errando e acabaram pagando pelo erro deles. Então que a gente venha entender isso na nossa vida, que obedecer a Deus não é um sacrifício, mas é uma honra. E obedecer a Deus tem as suas recompensas. A gente recebe o fruto da obediência. E ter uma vida obediente. Abraão, quando ele recebeu ali a ordem de Deus, que era para sacrificar o próprio filho, o filho que ele tanto queria, Deus honrou ele, tornando ele não pai de um, mas um pai de multidões. Porque é isso que Deus faz. Quando a gente obedece, a gente não só recebe aquilo que a gente queria, mas muito além do que a gente pode imaginar. Porque isso é o Deus que nós servimos. Mas muitas vezes nós quebramos a cara e vivemos uma vida amarrada, uma vida presa, porque a gente não quer obedecer, porque a gente quer fazer do nosso modo, porque a gente quer fazer do jeito mais fácil. A gente até brinca, né, que existe o jeitinho brasileiro. E o que é o jeitinho brasileiro? É o jeito de facilitar aquilo que não tinha como facilitar. Mas muitas vezes a gente quer tratar com Deus o jeitinho brasileiro. Só que com Deus não cola. Com Deus é o que é e é a vontade dele. Mesmo que seja contra a nossa vontade. Mesmo que vá contra aquilo que a nossa carne queria, aquilo que a gente queria. A gente precisa saber que para servir a Deus precisa ser do modo dele. Do jeito dele, não do nosso. E assim a gente vai receber a coroa da vida, e assim a gente vai ter a salvação, e assim a gente vai conseguir entrar no céu. E não pela porta do fundo, porque não tem. Só existe uma porta. E a porta é estreita. E a porta tem que ter obediência. E obediência não só de boca, mas dentro do nosso coração. Obedecer aqui dentro. Obedecer entendendo que aquilo que Deus nos falou, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, é o certo a se fazer. E no próximo diz assim, ó, apenas os coatitas, descendentes de Coate, tribo de Levi, podiam carregar a arca. Arão e seus filhos a cobriam, colocavam as varas e os coatitas a levavam nos ombros, sem olhar para ela. E aí, em outro momento das instruções que Deus deu para o povo, tinha toda uma preparação. Ali, a família de Arão, que era responsável, colocavam os utensílios dentro da arca, cobriam a arca, e a tribo de Levi que carregava a arca, nem sequer podia olhar para a arca. Nem olhar para o que tinha dentro da arca. Então tinha toda uma organização, tinha toda uma preparação. Não era feito de qualquer jeito. E isso era feito, né, porque como o povo vivia ali no deserto, e o povo vivia mudando de tempo em tempo, então quando eles chegavam em determinados lugares, eles montavam ali o acampamento, e depois tinham que desmontar tudo para poder ir para outro lugar. Então Deus ali deu as
fazia ali o que Deus tinha mandado. E no próximo diz assim, ó, em Números 4:15. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados, somente depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo da família de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas coisas da tenda que o grupo da família de Coate deverão levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir. Será ele mesmo o responsável pela tenda e por todos os seus objetos. Então você vê que lá na época de Moisés já existia uma ordem, já existia o que deveria ser feito. Então quando a gente só lê ali a parte de Davi em 2 Samuel, a gente se espanta e a gente se admira porque, nossa, Deus ficou tão irado e matou ele assim por ele querer ajudar, quando na verdade ele não estava ajudando, ele estava desobedecendo, ele estava descumprindo a ordem que Deus já tinha dado. E lá atrás, então ali já deveria ser um costume do povo de Deus, só que o tempo passou e por se envolverem com outras pessoas, eles foram se contaminando. E é isso que nós precisamos tomar cuidado, porque o tempo passa. E aí, o diabo, ele quer fazer com que, até dentro da igreja, ele não precisa que você te tirar da igreja, mas você pode estar dentro da igreja, com a mente corrompida, com o seu coração corrompido. Então, aquilo que no começo você achava que era certo, aquilo que no começo você até pregava e ensinava, você começa a querer duvidar, você começa, não precisa ser tão assim, não precisa ser tão severo. Hoje em dia o que o mundo prega é que, não, Deus é amor. E de fato Ele é amor, mas Deus também é justiça, Deus também é ordem. Então a gente precisa se enquadrar naquilo que aqui Deus nos ensina, para que a gente não venha desviar no meio do caminho, para que as corrupções do mundo não venham perverter o nosso coração. Porque o que o mundo quer fazer? Corromper quem está dentro da igreja. Esse é o intuito do diabo. Quem está lá fora já é para ele, já é dele. Mas é nós que estamos aqui, é nós que carregamos o nome de filho de Deus que precisamos tomar cuidado. Porque aquele povo carregava o nome, mas eles se permitiram se corromper e carregavam os costumes de quem não era do povo de Deus. E se não fosse importante para Deus, Deus não teria colocado como ordem. Deus não teria colocado ali como mandamento a se cumprir. E é isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente olha um mandamento, a gente olha um ensinamento e a gente quer duvidar, a gente quer questionar. Mas se Deus colocou na palavra, é porque é importante se seguir. É importante a gente obedecer. E quando eu estava lendo essa história, eu pensei muito em Adão e Eva. E eu fiquei pensando como essa história é parecida com o início. Porque no início também existia uma ordem. A ordem é que eles não poderiam comer o fruto da árvore da vida. E aí, eles tinham uma ordem, e eles também, por ouvirem ali o inimigo, que era a serpente, acabaram desobedecendo a ordem de Deus. E junto com a desobediência, veio a morte. No caso de Usa, a morte que veio foi a morte física. Mas de Adão e Eva, eles mataram a inocência. Eles não tinham noção ali de pecado, eles não tinham noção de maldade, eles não tinham noção ali, tanto que Deus fala, né, que se eles comessem daquele fruto, eles teriam conhecimento entre o bem e o mal. Mas ali quando eles desobedeceram ali a Deus, eles mataram a inocência deles. E a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente desobedece a Deus, alguma coisa em nós morre. E talvez por isso que às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, nossa, mas tal pessoa estava tão firme, estava tão bem, e do nada ela saiu da igreja, e do nada ela caiu. Não, não foi do nada. Alguma coisa dentro dela, ela passou a desobedecer a Deus. Alguma coisa dentro dela, ela passou a negociar. E aí, o tempo foi passando, e aos poucos ela foi matando a presença de Deus. Foi assim com Sansão. Sansão, ele era um homem de Deus, ele nasceu para ser ali, para servir ao Senhor, mas o tempo foi passando, ele foi crescendo, foi cobiçando ali as coisas que não eram do costume dele, que não era aquilo que Deus tinha mandado para ele, e aos poucos ele foi matando a presença de Deus dentro do coração dele. E quando ele percebeu que ele não tinha a presença de Deus, já era tarde demais. E a Bíblia fala isso.
que ele nem sabia que o Espírito Santo estava, que não estava mais dentro dele. E talvez essa palavra veio para nós hoje para que nós possamos nos analisar como está a nossa fé, como está o nosso coração. Porque às vezes, por estar dentro da igreja, você acha que você está cheio da presença de Deus, quando na verdade o Espírito Santo está se perdendo dentro de você e você nem se percebe. Porque como você está aqui, você vive no automático, você vive ali na rotina, você vem, você faz a obra. Mas estar na presença de Deus vai muito além de vir aos cultos. Não é o suficiente. Nós devemos vir à casa do Senhor, mas também nos encher da palavra de Deus. Nós não podemos acabar uma busca, acabar uma oração e ser normal a gente não sentir a presença de Deus. Olha para dentro de você e pensa assim, qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus no seu coração? Que você orou e você sentiu o Senhor tocar em você, que você saiu daqui cheio, transbordando da presença dele. Se faz um culto, se ao usar o culto passado você já não sentiu a presença de Deus, já está errado. Nós não devemos nos permitir. Nós devemos sentir a presença de Deus todos os dias. E nós devemos buscar isso todos os dias. Porque senão a gente vai se acostumando. E o problema do costume é que vai virando bagunça. Vai acontecendo. É só a gente analisar o mundo. Antigamente era errado as pessoas, por exemplo, passar por exemplo, pornografia na televisão. Não passava isso, a pornografia na televisão. E até hoje, tecnicamente, também é proibido. Mas quando você coloca, por exemplo, uma série para assistir, um filme para assistir, o que mais tem são cenas de sexo. Mas a pornografia, tecnicamente, é proibida. Só que hoje em dia, um cristão, por exemplo, ele nem precisa ir num site pornográfico, por exemplo, para assistir uma cena de sexo. Basta você colocar um filme e se você não vigiar, não tomar cuidado, você assiste tranquilamente. Mas eles foram colocando aos poucos e hoje é normal. É normal falar palavrão, por exemplo, em filmes, em séries. E aí você não fala palavrão na sua casa, você é a pessoa que não fala palavrão, que a sua família não fala palavrão por ser da fé, mas é a pessoa que assiste filmes e séries, coisas na televisão, que só falam palavrão. Existem programas que você coloca e a pessoa não consegue falar uma frase sem falar um palavrão. E aí você fala assim, mas Gabriela, o que tem? Não sei o que eu estou falando. É a série, é a televisão. Mas aquilo, sem você perceber, vai se tornando normal. Vai fazendo parte de você. E aí quando você vê, você está falando também. É assim que a criança aprende a falar. Como que ela aprende a falar? Repetindo aquilo que ela ouve, o que estão em volta dela falando. Então por que você vê, por exemplo, crianças pequenas falando palavrão? As nossas crianças mesmas. Elas falam palavrão, vira e mexe. E vira e mexe dentro da perua, tem que falar, lembra vocês vão na perua. E não só dentro da perua, né? Mas por ser uma criança de Jesus, não deve falar palavrão. Mas por que eu sei que elas falam? Porque elas ouvem. E todo mundo fala na televisão, fala na casa dela, então para ela é normal. E a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja normal para a gente. Para que na nossa vida o pecado não seja normal. Eu estou falando o exemplo do palavrão, que é uma coisa simples, mas é para a gente entender que de tanto a gente conviver, de tanto Eva ficar ouvindo a serpente falar no ouvido dela, se tornou normal para ela desobedecer a Deus. Se tornou normal para ela não ouvir o que Deus tinha orientado ela a fazer. Mas por quê? Porque ela ficou ouvindo a serpente. E a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com quem a gente anda, o que a gente vem cercando a nossa vida, a nossa rotina, porque senão aquilo vai ser o nosso normal. E no próximo diz assim, o que aprendemos com usar? Deus não precisa da nossa ajuda, o que Ele quer é a nossa obediência. E só conhecemos a vontade de Deus e as suas ordenanças através da palavra de Deus. Então, o que nós podemos aprender com essa história é que Deus ele não queria ali que Uzá ajudasse a arca a não cair. O que Deus queria era que o povo obedecesse o que Ele tinha ordenado. E aí você fala assim, mas eu ajudo a obra de Deus. Eu ajudo Deus, eu venho aqui, eu faço a obra, eu cuido das crianças. Mas Ele não quer a nossa ajuda. Ele quer a nossa obediência. Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa vida por inteiro. Então vai além de uma ajuda. Obedecer é você viver a sua vida entregue no altar, mesmo quando você não compreende aquilo que você está vivendo. Mesmo quando Deus te diz não. Mesmo quando, por exemplo,
sacrificar. E aqui, o povo que estava em volta ali de Uzá, aprenderam uma lição. Aprenderam uma lição que eles deveriam viver uma vida correta. E que, apesar de eles estarem envolvidos ali na obra de Deus, eles estavam fazendo a obra de Deus do jeito errado. Porque eles não estavam fazendo do jeito de Deus, estavam fazendo do jeito deles. Então, talvez você olhe para a sua vida e você fala assim, não, mas não tem como fazer a obra de Deus errado. Se eu venho e faço a obra, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas se você está fazendo a obra de Deus do seu jeito, é do jeito errado. Se você está fazendo a obra, mas você não está no lugar que Deus queria que você estivesse, está do jeito errado. Você está fazendo, mas está fazendo desobedecendo. Então você está fazendo meio certo. Meio certo não é certo. Eles estavam ali carregando a arca. E a arca de Deus deveria estar junto com o povo de Deus. Mas o modo como eles estavam fazendo era errado. Então para Deus estava errado. E é isso que a gente procura no nosso coração. Só vir para a igreja ouvir a palavra não é o suficiente. Não é servir a Deus. É servir a Deus do nosso jeito. E a gente precisa tomar cuidado. E quando eu penso em Adão e Eva, quando a gente pensa no jardim, o que era pecado no jardim? Nada. Um falaram nada, outro falaram árvore, mas era pecado comer do fruto, certo? Deus deu uma ordem, que eles podiam comer de tudo, de todas as árvores, menos daquela árvore. Então, comer do fruto daquela árvore seria pecado. Mas, antes de comer, Eva, ela olhou o fruto. Olhar era pecado? Não, porque a ordem de Deus era comer. Antes de comer, Eva falou sobre o fruto. Falar sobre o fruto era pecado? Não. Antes de comer, Eva tocou no fruto. Tocar no fruto era pecado? Não. Mas era perigoso. Porque Eva, de tanto ela falar, de tanto ela ficar olhando, de tanto ela tocar, quando ela se viu, o que só restava para ela era comer. E o que a gente precisa entender na nossa vida, que existem situações que a gente não deve ver, que a gente não deve falar, que a gente não deve pensar, que a gente não deve deixar envolvido em nós, porque senão vai nos levar ao pecado. Existem pessoas, por exemplo, que estão, fazendo dieta, aí a pessoa pega um chocolate, quando ela está com muita vontade, o que ela faz? Ela cheira. Até já houve uma situação até na loja, né? Já a pessoa estava assim, segurando para comer doce, aí começou a cheirar o chocolate, cheirar ali o doce. Não, não vou comer, eu só vou cheirar. No final do dia, o que a pessoa fez? Comeu o chocolate. Porque ela estava tão envolvida naquela situação, tão envolvida naquela coisa, não vou comer, só vou cheirar, só vou coisar, que no final ela comeu. E é isso que a gente precisa entender. Que a gente sabe que ver tal coisa, ir para tal caminho, conversar com tal pessoa, vai nos fazer pecar, nós devemos cortar da nossa vida. Se ela tivesse cortado desde o começo a conversa com a serpente, se ela tivesse que fazer outra coisa, porque tinha coisa para fazer no jardim, ia cuidar das plantas, cuidar dos bichos, se quando Deus apareceu para ela, se ela tivesse falado para Deus, Deus, olha, eu estou sentindo vontade, eu estou pensando, eu estou sonhando, eu estou conversando, eu já fui até lá, já quase peguei. Se ela tivesse falado para Deus, Deus teria ajudado ela, ela teria cortado no começo. Mas o problema é que muitas vezes a gente vai dando corda. E sabe qual é o problema de dar corda no pecado? É que você acha que você está no controle da corda. Mas é quando você se vê, o diabo já te amarrou. E aí você vê que quem está no controle é ele, não você. Eva achou que ela estava no controle da situação. Ela achou ali que ela tinha ali o comando de tudo. Mas na verdade, ela estava sendo seduzida pelo pecado. Seduzida pela serpente. E apesar da serpente lançar, a escolha de obedecer ou não foi de Eva. E muitas vezes na nossa vida, a gente justifica o nosso pecado culpando o diabo, culpando a tentação. Quantas vezes a gente fala assim, mas foi mais forte do que eu, mas era forte demais, mas era muita vontade, a vontade era maior do que eu. Só que a escolha é nossa. Ela tinha a chance de ouvir, ela estava ouvindo ali duas pessoas, Deus e a serpente. O que Deus falou e o que a serpente falou. Mas ela escolheu, foi uma escolha dela, pecar. E a gente precisa tomar cuidado com as nossas escolhas. Tomar cuidado com quem a gente dá ouvidos.
com quem a gente ouve. Porque ouvir ali a voz do diabo vai nos trazer a morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a gente viu nas duas histórias que Uzá e Adão e Eva, de uma forma ou de outra, acabaram colhendo morte pela desobediência. E a gente não existe, gente, outra escolha. Às vezes o diabo, até na hora de lançar o pecado, ele conta mentira que não é assim, mas é assim. E é assim que acontece. Quando a gente desobedece, o que a gente recebe é a morte. Mas do lado oposto disso, quando a gente decide obedecer à vontade de Deus, quando a gente decide ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, o que a gente ganha é vida, e vida em abundância. E é isso que Deus ele quer para nós. Talvez você chegou aqui hoje com o peso do pecado, com o peso da desobediência, colhendo os frutos por desobedecer a Deus, mas Deus ele quer nos dar uma chance. A chance de obedecê-lo, a chance de receber o perdão. E às vezes o diabo ele lança, né? Toda pessoa que peca, que erra, o diabo ele coloca na mente daquela pessoa que não tem mais jeito, que ela está condenada. Mas isso é uma mentira. E sempre que você pensar sobre isso, é só você pensar num pai e num filho. Porque o pai, ele também dá ordem para os seus filhos. O pai também coloca ordem na sua casa. O pai também fala para o filho aquilo que ele deve fazer e aquilo que ele não deve fazer. E quando um filho desobedece o pai, por mais que no momento o pai fique bravo, o pai fique irado, o pai aplica ali um castigo, quando o filho se arrepende, aquele pai perdoa. Aquele pai, ele não deixa de amar o filho, mas ele também não passa a mão na cabeça dele. E a forma de castigar também é a forma de amor. Também é a forma de mostrar para o filho que ama. Quando uma criança coloca o dedo na tomada e o pai ele dá um tapa na mão da criança para que ela não colocar mais a mão, aquele tapa não é um tapa de ódio, não é um tapa de que eu não gosto de você, eu te odeio, mas é um tapa de, olha, eu te amo, eu não quero que você coloque o dedo, a mão ali para poder tomar um choque e morrer. Então, assim é com Deus. Quando nós pecamos, nós erramos, nós vamos colher os frutos dos nossos erros, das nossas falhas. Mas a gente tem a chance de receber o perdão de Deus. Nós temos a chance de receber o abraço de Deus. Adão e Eva é uma prova disso. Que mesmo eles pecando ali, mesmo eles desobedecendo a vontade de Deus, eles foram expulsos ali do jardim, mas eles receberam a misericórdia de Deus. Porque não era assim, era só Deus matar eles. Se Deus estava lá com eles, acabou. Não ia ter nem mais história, não teria nem filhos eles. Deus poderia ter acabado com a história ali, mas Deus ele é misericordioso. E hoje Ele estende a misericórdia dele para a nossa vida, para o nosso coração. Então que a gente venha pensar sobre isso e que a gente venha aproveitar as oportunidades que Deus ele nos dá a cada dia. Amém?